E aí, pessoal, tudo certo? Professor Denilson Seixas aí, vamos para mais uma videoaula. Hoje, Idade Moderna. Então, passamos pelo período medieval e chegamos agora na Idade Moderna, que inicia em 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até 1789, com a Revolução Francesa, certo? Então, existe uma mudança bem significativa nesse período. Por quê? Porque agora, vamos colocar aqui, uma visão diferente, né, dos medievais. Agora, o que prevalece é esse conceito aqui, ó, antropocentrismo. Antropos significa o ser humano, o homem no centro das atenções, porque agora o ser humano vai ser mais valorizado como um ser criativo, inventivo, que desenvolve tecnologias, que desenvolve mudanças na sociedade. E antes, né, lá no período medieval, era o teocentrismo, né, Deus no centro. Antes, tudo era dado importância, vamos dizer assim, a Deus. Deus seria o responsável por tudo, né? Agora, a mentalidade moderna, o ser humano é valorizado como um ser protagonista da sua história. Ele que promove, então, as mudanças na sociedade, certo? É uma mudança de mentalidade a partir disso, então. Aqui eu coloquei, então, a origem do capitalismo, que se desenvolve a partir da Idade Moderna. Inicialmente, o capitalismo comercial, que também é chamado de mercantilismo, né? Então, os países que vão se formar agora na Europa, eles vão adotar este sistema econômico, né? O mercantilismo, que é o capitalismo comercial. Então, os reis da Europa, eles vão colonizar, por exemplo, aqui, vamos citar o exemplo de Portugal em relação ao Brasil, né? O Portugal quer retirar alguns recursos daqui do Brasil. Então, ele adota alguns princípios do mercantilismo, que é, por exemplo, o metalismo, o pacto colonial, a balança comercial favorável e o protecionismo alfandegário, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, o metalismo. O que seria isso? O metalismo é a retirada de metais preciosos das colônias. Tá? Então, Portugal vinha para cá para retirar metais preciosos, ouro, prata, tentando encontrar, né, ouro, prata e outros metais. A Espanha também fez isso aqui na América Latina, né, nas suas colônias também. Nós tivemos também o Pacto Colonial, que era um acordo, vamos dizer assim, né, mas é uma imposição de Portugal em relação ao Brasil, né, ou, né, se a gente for ver também a Espanha, né, em relação às suas colônias. Então, o Pacto Colonial dizia que a colônia deveria comercializar somente com sua metrópole e com nenhum mais país, tá? Nós também tivemos aí a balança comercial favorável, onde o país lá na Europa, né, Portugal ou qualquer outra metrópole, deveria exportar seus produtos, vender mais e não comprar o mínimo possível de outros países, tá? E o protecionismo alfandegário também significa proteção do mercado interno. Lá na metrópole europeia, lá em Portugal, ou na Espanha, ou na Inglaterra, né? Esses países colonizadores, então, eles tentavam fortalecer o seu mercado interno, valorizar aquilo que era produzido dentro do seu próprio país e não deixar entrar produtos exteriores, né? O mínimo possível, né? Para proteger, para dar valor a esses produtos que eram produzidos dentro do seu próprio país, certo? Vamos dando sequência, então, aqui. Então, o desenvolvimento da ciência, a partir disso, se tem uma espécie de uma revolução científica, né, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e também tem uma teoria ali, que tem uma disputa entre o pensamento medieval da Igreja Católica e o pensamento científico aí desses caras que eu citei aí, tá? Então, o que isso significa? Significa que tem duas teorias aí que que entram em conflito, vamos dizer assim. Então, a Igreja Católica medieval, ela sempre levou
em consideração o geocentrismo, ou seja, eles diziam que a Terra era o centro do universo. Já o pensamento científico do Nicolau Copérnico e Galileu Galilei dizia o contrário. Não, é o heliocentrismo é o que está certo, que é o Sol como centro do universo. Tá? Então, existia esse embate científico e muitas pessoas que seguiam a ideia da ciência do Nicolau Copérnico e do Galileu Galilei, do heliocentrismo ali, foram perseguidas, inclusive. Tá? Vamos dando sequência aqui. O individualismo também é um princípio aí deste período da Idade Moderna, porque as pessoas vão começar a desenvolver aí os seus próprios negócios, né, as suas pequenas fabriquetas aí. A indústria não existe ainda nesse período, tá? Vai ocorrer somente depois ali com a Revolução Industrial, né? Então a gente está falando aí num princípio de uma produção manual ainda, mas as pessoas vão começar a dar valor, né, a ter esse individualismo, esse comportamento individual em detrimento do comportamento coletivo que prevalecia desde a idade, né, da antiguidade ali e da Idade Média também, né? Então, o coletivo já não é tão mais importante e agora, então, o individual. Cada pessoa procurando os seus interesses próprios aí, certo? E desenvolver isso durante esse período. Nesse período da Idade Moderna, então, ocorre a formação dos Estados Nacionais. O que significa isso? Significa a formação dos países, porque no período medieval era um conjunto de reinos, né? A gente tinha lá no período medieval uma política descentralizada, cada região administrada por um senhor feudal. Agora, na Idade Moderna, existe, então, a formação dos países, e cada país vai ter um rei, e este rei vai governar, então, de forma centralizada no seu país ali, então, tá? E vai buscar, então, os interesses do seu país. Então, a gente tem aí a formação dos países na Europa, né? Portugal sendo pioneiro e depois vindo outros, né? Como é que isso ocorreu? Ocorreu, lembrando, né, que cada rei no seu país organiza o seu poder, que é um poder absolutista. O que significa isso? Significa que o rei domina várias instâncias da sociedade, a economia, ele interfere na economia, na política, nas leis, né? Então, o rei controla tudo, né? Tudo passa pelo crivo do rei. Então, o rei tem o poder absoluto, inclusive ele dizia que o seu poder era de origem divina, que Deus deu a ele o poder de governar, né? Então, era uma estratégia para que as pessoas aceitassem, então, este poder, né, que era, segundo ele, de origem divina, né? Então, o absolutismo é um princípio político aí deste período da Idade Moderna, tá? Então, uma política centralizada, como eu falei, nas mãos do rei. Ocorre aqui a união do rei com a burguesia para formar os países, né? Por que isso? A burguesia, por que a burguesia se aliou ao rei? A burguesia tinha os seus interesses, como, por exemplo, queria que o rei organizasse uma moeda única, porque no período medieval havia trocas, né? Não havia o uso do dinheiro ali. O sistema monetário é a partir de agora da Idade Moderna. Então, eles querem que o rei crie uma moeda única para o seu país, para melhorar o comércio para a burguesia, para os comerciantes, tá? Também eles querem a organização ali, a padronização de pesos e medidas, né? Então, a gente hoje, né, tu vai no mercado, tu vai lá, compra 1 quilo de batata, por exemplo, né? Isso não tinha no período medieval. Agora, né, um produto, tu pesa e ele vale tanto, né? Então, a padronização dos pesos e medidas, então, é um princípio bem importante para esse período aí. Então, a burguesia se alia ao rei e o rei fornece isso à burguesia, tá? E o rei, por que tem interesse de se aliar à burguesia? Porque o rei precisa de dinheiro e a burguesia, em parte, tem esse dinheiro para se aliar ao rei.
o rei precisa organizar o seu exército, precisa construir prédios públicos, né, pontes, estradas, precisa organizar o seu Estado. Então, ele precisa desta aliança aí. Então, existe no início da formação dos países na Europa um certo casamento aí entre o rei e a burguesia para formar, então, os estados nacionais, os países na Europa, certo? Vamos lá, dando sequência aqui. Então, eu coloquei o nome de um autor aqui, um cara chamado Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Na Idade Moderna, o príncipe, então, né, neste período aí que o Maquiavel vive, ele escreve esse livro como uma espécie de uma ajuda, né, de um livro de receitas para os políticos, né, um livro para ensinar os políticos a governar. Né. O príncipe fala então sobre política. Este livro fala sobre política. Então, ele faz um livro ensinando como os políticos devem governar, quais são as melhores práticas, as melhores estratégias para governar, para se manter no poder. Então, ele faz toda uma pesquisa, né, lá da antiguidade, como é que os romanos faziam, como é que os gregos faziam, qual o governante que teve sucesso, por que ele teve sucesso, e ele começou, então, a ensinar, né, uma espécie de um manual de instruções para os políticos, então, certo? Depois eu coloquei aqui o Thomas Hobbes com o Leviatã, também um livro bem importante do período da Idade Moderna. O Thomas Hobbes ele era a favor do absolutismo. Então ele dizia que o rei, governando, né, o seu estado, ele tem condições de governar o estado. Né? Então o Thomas Hobbes diz que o Leviatã é um grande ser, né? É um ser mitológico, né? E o rei seria este ser controlando todas as instâncias da sociedade, né? O Leviatã é de origem bíblica este nome, né? Que tem na Bíblia a origem lá de um ser mitológico, né? Gigantesco, controlador. E nesse período então da Idade Moderna, o rei seria este ser que controlaria, dominaria o seu país, todas as instâncias da sociedade, a economia, a cultura, a religião, a política, as leis. O rei seria este grande Leviatã, então, certo? Então, o Thomas Hobbes é a favor do absolutismo, certo? Nesse contexto, então, da Idade Moderna, a gente tem que lembrar, então, que houve mudanças significativas se comparado com a Idade Média. Inclusive, tem um cara chamado Johannes Gutenberg, que ele criou um equipamento para fazer cópias de livros, por exemplo. Né? Então, na época não existia máquina de xerox lá. Lembra no período medieval que a gente viu que havia os monges copistas que copiavam livros inteiros à mão? Agora, na Idade Moderna, o Johannes Gutenberg ele vai criar um sistema móvel de impressão. Né? Então, ele vai criar este equipamento de tipo móvel, que se diz, né? É o nome do equipamento, e a partir disso, então, vai ter a ampliação do conhecimento. O conhecimento não vai estar mais somente nas mãos dos integrantes da Igreja Católica, agora, então, com esse sistema de impressão do tipo móvel, do Gutenberg, mais pessoas terão acesso ao conhecimento, porque mais livros vão ser impressos, mais jornais vão ser impressos, e isso é bem importante nesse período aí também da Idade Moderna. Certo, gente? Então, uma base aí sobre a Idade Moderna, e depois nós faremos outros vídeos sobre temas específicos aí da Idade Moderna para a gente ver aí, então. Certo? Grande abraço para vocês aí e até um próximo vídeo.